Olá, meu amigo. Olá, amiga. Convido todos vocês para, neste momento, fazermos uma reflexão comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. O livro de Gênesis, este capítulo, amigo, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Um dos primeiros livros do Pentateuco. Sabemos que é um livro básico das mais importantes e lindas revelações proféticas de Deus para com a humanidade, ou seja, para a primeira família na terra e para todas as demais famílias no presente em que vivemos. É nela que encontramos o plano de salvação, o projeto de Deus para com a raça humana. É no capítulo 3 de Gênesis, esse mais gigantesco versículo rico das bênçãos e promessas de Deus para com a humanidade. Então convido a todos para refletirmos nesta mensagem que eu irei ler no capítulo 3 de Gênesis. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 3 e o versículo 8, que diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Louvado seja Deus. Ele respondeu, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Depois Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Glória a Deus. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Glória a Deus. Um momentinho, licença. Desculpa aí, gente, que faltou energia aqui, mas vamos dar continuidade com a nossa live. Glória a Deus. Vemos aqui esse texto, como já falei, dos melhores e mais valiosos capítulos da Bíblia, que é o 3 de Gênesis, está o plano vivo para toda geração, do passado e presente e futuro, que Deus o planejou para o homem, a começar pelo homem, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Amigo, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a criação de Deus, dos céus, com a sua palavra. Deus disse: haja isso, haja aquilo, e assim sucessivamente aconteceu. No capítulo 1 de Gênesis, vemos a criação do mundo, dos céus e da terra, das ervas, das relvas, todos os tipos de plantas, as águas, fez com que houvesse separação de águas, que acontecesse água sobre as terras, debaixo da terra, e da porção d'água, Deus fez com que com a sua palavra surgisse a terra, do meio da porção d'água surgisse a terra, glória a Deus. E assim aconteceu, haja luz,
haja sol, haja estrela, e assim o chamou de dia, haja luz, haja as trevas, que era a noite, né? E assim sucessivamente. No capítulo 1, Deus fez tudo isso. Já no 2, nós vemos a criação agora do homem. E Deus, lá no céu, na sua graça redentora, na Trindade Santa, houve um diálogo do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, cristãos, que cremos nesta palavra genuína, infalível de Deus, cremos no que está escrito, na palavra de Deus, que jamais homem nenhum pode mudar esta palavra. Louvado permanece a mesma para todo sempre. E se alguém mudar essa mudança, esse evangelho, essa palavra, não condiz com a verdadeira palavra e projeto divino. E Deus disse, façamos o homem segundo a nossa semelhança. Lá no 2, Deus o fez o homem. Deus fez o homem, louvado seja Deus. Antes, aliás, do homem, Deus plantou um jardim. Aliás, Deus plantou um jardim e colocou o nome de Éden. Um jardim rico, frutífero, todo irrigado entre rios e mais rios, rio Eufrates, rio Tigre, lá naquela terra mais rica que tinha na face da terra, na Mesopotâmia, que hoje atualmente ainda permanece essa terra rica e frutífera, de onde Deus começou o seu projeto divino para com a raça humana. Segundo os teólogos, hoje o Éden se encontra basicamente no Iraque. Louvado seja Deus. E diante de todo este acontecimento que Deus criara, louvado seja Deus, Deus criou o homem, né? Diz a palavra do Senhor que houve uma rebelião ainda antes da criação do homem no céu, de um anjo chamado Lúcifer. Um anjo, disse, muito bonito, de formosura, um anjo poderoso de nome Lúcifer. E este anjo se rebeliou-se, querendo formar um trono acima do trono de Deus. E nos diz a palavra do Senhor que ele foi deposto do céu e ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, no capítulo 3, vemos aqui a queda do homem, que Deus fez com maior perfeição, com maior amor, a sua semelhança. Deus fez criar o jardim para colocar aquele casal ali, para viver a eternidade sem pecado. Louvado seja Deus. Mas nos diz a palavra do Senhor que o inimigo, o diabo, ele veio para destruir, para dividir e separar, assim como ele guerreou nos céus. Ele agora viu que Deus tinha criado um dos maiores projetos na terra, lá no Jardim do Éden. Deus tinha criado um projeto mais importante na vida para Deus, que foi o homem. Certamente podemos dizer que ele falou, o Lúcifer, irei vingar-me de Deus. Porque ele foi expulso do céu por conta da sua rebeldia, do seu pecado, da sua maldade, e ele agora propôs em si de tentar a família, a primeira instituição que Deus o fez e colocou no Jardim do Éden para viver eternamente sem pecado. E ele usou uma das ferramentas, uma serpente, no Jardim do Éden. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Meu amigo, nos diz a palavra do Senhor
que Deus tinha colocado o casal ali no jardim, aquela jardim floridos, frutífero, uma terra muito fértil da Mesopotâmia, ali tinha de tudo. E Deus disse a Adão e a Eva: comeis de todos os frutos desse jardim, mas não toqueis naquele fruto que está lá no meio do jardim. Ali foi como uma forma de um mandamento. Vamos dizer que era um mandamento. Aliás, foi um mandamento, foi uma ordem divina. Deus queria ver a atitude do homem enquanto tempo iria durar, né? Ele fez para ser a vida eterna. O homem ali no Éden, sem pecado. Mas o diabo, nosso inimigo, que até hoje continua tentando, usando todo tipo de ferramenta neste mundo em que vivemos, para tragar o homem, para tragar as nações, para ludibriar a mente humana, ele colocou na mente da mulher, através de uma serpente, que ela poderia comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, da árvore da vida que estava no meio do jardim. Ele dialogou com a mulher, questionando a palavra de Deus. É assim que Deus disse que não podeis comer de todos os frutos? E a mulher disse assim, podemos comer, menos aquela que está no meio do jardim. Louvado seja Deus. E o diabo agiu astutamente, sutis. É assim que ele age nos dias em que vivemos. Ele vem de mansinho, procurando uma brecha, procurando uma fenda para montar nos momentos que mais nós estamos distraídos. E com palavras bonitas ele tenta colocar na mente do ser humano. Assim ele conquistou Eva. Não, ele sabe que se você comer daquela árvore ali, daquele fruto, vocês vão ser conhecedores igual a Deus. Aí, é lógico que a mulher começou a criar em si aquele intelecto, aquele pensamento, aquela concupiscência da carne. Começou a sentir o desejo de mudanças, de conhecimento a mais, e aceitou o fruto. Depois que comeu do fruto, dedicou o seu companheiro Adão. Podemos dizer assim, talvez, como ele era astucioso, sabia que Deus tinha feito a mulher para o homem, a sua auxiliadora, a sua companheira, para eles viverem felizes, sem pecado, naquele jardim do Éden. Certamente o inimigo usou a serpente como uma ferramenta, como uma médium, falando através da serpente. Certamente ela disse: vou começar pela mulher, a mulher cai e ludibria o homem, porque o homem ama a mulher, e vice-versa, e assim vai acontecer de eu conquistar essa família que Deus o criou com tanto amor, com tanto privilégio, e assim aconteceu. Adão caiu no pecado, nossos primeiros pais. Nós vemos aqui que Deus em todo o tempo procurou falar com o homem. Deus em todo o tempo sempre teve um diálogo com o homem. E ele requer de toda a raça humana aconchego, dialogar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é certo, que Deus à tardinha passeava pelo jardim do Éden. Louvado seja Deus. E à tardinha, naquele vento, aquela brisa suave, Adão ouviu a voz de Deus. Quando Deus bradou em alta voz: Adão, Adão, onde é que tu estás? É lógico que Deus sabia, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente. Louvado seja Deus.
Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus queria uma resposta. Queria que ele confessasse o seu pecado. Assim como hoje Deus continua ainda perguntando a toda criatura que Deus ama de uma maneira tão extraordinária, que por isso mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Ele quer um diálogo de nós. Ele quer que nós responda, que nós confessemos os nossos pecados a Ele, diante dos homens, diante da sociedade, e diga: Senhor, eu estou aqui, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo, porque Deus tem uma solução para o homem, para o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou resumir um pouco aqui, porque esse conteúdo é muito grande, muito maravilhoso, né? Aí Deus perguntou: quem te disse, quem foi que contou que você não poderia comer daquele fruto? E Adão confessou tudo. E assim o que aconteceu? Deus começou agora a mudar de atitude. Louvado seja Deus, para que o homem não se perdesse eternamente. Deus sacrificou um pequeno animal. Louvado seja Deus, ou um grande animal, e fez roupas para Adão e Eva. Louvado seja Deus. Deus disse: o homem não pode, o homem se tornou-se como nós, conhecendo tudo, o bem e o mal, não pode ficar aqui nesse jardim do Éden, para que não morra no pecado, na eternidade, fora do plano de salvação. E para que esse jardim do Éden não seja uma área pecaminosa. Vestiu Adão e Eva, fez roupas de pele de animal. Ali nós vemos aqui que já apontava aquele sacrifício do animal, aquele sangue que foi derramado, já era uma figura. Louvado seja Deus, já apontava para Cristo, seu Filho amado Jesus Cristo, que um dia Deus ia enviar para vir morrer por toda a raça humana. Aquele animalzinho, aquele sangue derramado para revestir o homem do pecado, já apontava para Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir morrer na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o que acontece? Deus tirou ele e colocou fora do jardim do Éden. Aleluias! E colocou ali anjos querubins com espada flamejante, vigiando o jardim para que Adão e Eva não comessem mais daqueles frutos ali, da árvore da vida, para que não permanecesse no pecado eternamente. Deus deu logo uma solução para o homem. Não importa o tamanho do pecado da humanidade, Deus tem uma solução para o homem. Aleluia! Quando eu iniciei a leitura, falei que é o capítulo mais rico da Bíblia Sagrada, o capítulo 3 de Gênesis, porque ali tem a maior profecia divina. Deus, na hora da queda do homem, Deus falou para a serpente: você está determinada entre a sua geração e a geração, uma grande guerra entre a sua geração e a descendência da mulher. Da descendência da mulher há de vir um que vai esmagar a sua cabeça. Ali Deus já estava falando de Cristo, seu Filho, Jesus Cristo, que haveria de vir um dia, louvado seja Deus, para esmagar o diabo, nosso adversário. Louvado seja Deus, e isto aconteceu nos tempos vindouros. Louvado seja Deus, de acordo com a promessa, com as profecias, Deus enviou o seu Filho e ele morreu lá na cruz do Gólgota e esmagou a cabeça do diabo, ressuscitando ao terceiro dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que Deus quer. Deus quer diálogo. Deus quer que nós confessemos nossos pecados diante do mundo, porque Ele está pronto para nos amparar e salvar. Deus deu a promessa, e apontou para o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir derramar o seu sangue, como ele sacrificou aquele animal,
houve um derramamento de sangue, ali era uma promessa, louvado seja Deus, do seu filho que um dia viria a morrer, para nos revestir a nossa roupa espiritual, nossas vestes espirituais, revestir pelo poder do sangue carmesim do Cordeiro de Deus, seu Filho Jesus Cristo. Então, que neste momento fique esta dica, meu amado amigo e ouvinte. Examinais as Escrituras, porque é nela que cuideis ter a vida eterna. Até esse momento, nesse instante, era estas minhas palavras, que Deus nos conceda a cada dia mais gratidão. Louvado seja o nome santo do Senhor, ainda dizendo a você, meu amigo, que o inimigo de nossas almas, como ele usou a serpente como ferramenta, ele está usando ainda neste mundo, neste continente, louvado seja Deus, em todo o planeta Terra, ele está usando muitos tipos de ferramenta para enganar a raça humana, para enganar o homem, para enganar a mulher, para enganar o jovem. Louvado seja Deus, através de uma variedade de ferramentas, para derrubar o primeiro casal, a primeira família que Deus instituiu na terra, ele usou uma serpente. Mas agora ele não está usando mais uma serpente, ele está usando, em sentidos figurados, outras serpentes. Como assim? Com mentiras, louvado seja Deus, com heresias, com seitas, com ensinos falsos, ideológicos e filosóficos, distorcendo o evangelho de Cristo, louvado seja Deus, com inimizade, com crimes, com todo tipo de maldade que o mundo oferece para a humanidade. São as ferramentas do inimigo que tenta destruir a humanidade, porque ele veio para destruir o mundo, enquanto Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por falta de empatia, também muitos têm desprezado o seu próximo, pelo egoísmo. Tudo isso são ferramentas que o inimigo joga com as suas setas inflamadas na mente de determinadas pessoas, para que não haja paz no lar, para que não haja paz na família, para que não haja comunhão com Deus, para que não haja diálogo um com o outro. Isso são as ferramentas do inimigo. Muitas pessoas ele usam a ferramenta tornando A ou B de vítima, que alguém se julgando não ser nada, outros julgando uns aos outros, joga as suas setas inflamadas como ferramenta nas nações, reinos contra reinos, nações contra nações, joga os poderes, os capitalistas, o poder capitalista contra outros poderes, usa alguns representantes, alguns governos. Tudo isso são armadilhas e ferramentas do diabo para destruir, mas Deus enviou Jesus Cristo para somar e multiplicar. Portanto, eis a palavra, examinais as Escrituras, amigo, porque estamos vivendo já a última hora. Examinai, vamos cuidar, desperta, porque Deus está se levantando para dar um basta à humanidade. Louvado seja Deus, porque Ele já mandou o seu Filho como uma grande advertência. Louvado seja Deus, morrendo por nós, pagando o sacrifício de uma vez por toda a humanidade. Resta-nos agora confessarmos. É isso que Ele quer de nós, o nosso diálogo. Nós confessarmos a Ele e pedir perdão de nossos delitos. Que Deus nos abençoe. Fica essa palavra guardada em vosso coração e procura ler a palavra do Senhor. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Até uma outra próxima oportunidade.